Vou te fazer uma pergunta: de onde veio o universo? O universo é finito ou infinito? E o que foi que criou tudo isso? Hoje eu vou tentar, junto com vocês, tocar nessas respostas mais distantes. A própria palavra universo já carrega uma certa magia. Essas perguntas sobre o universo não só fascinam a nós, pequenos seres humanos, mas também são as equações constantemente calculadas nos laboratórios dos físicos, além de despertar a vontade de explorar em todo o curioso. Ela fica girando e brilhando em nossas mentes. Hoje, vamos tentar desvendar esse grande mistério com algumas compreensões e suposições ainda imaturas, de uma forma que se aproxime ao máximo da nossa vontade interna de explorar. Isso não será uma resposta padrão, mas sim uma jornada de reflexão compartilhada. Vamos juntos tentar tocar os segredos mais profundos do universo. Primeiro, vamos começar pela atual teoria do Big Bang. Não é uma explosão como os fogos de artifício que conhecemos, mas sim uma expansão parecida com encher um balão. Ela descreve o universo começando a partir de uma singularidade quente e densa, expandindo e esfriando ao longo do tempo, dando origem a galáxias, estrelas e tudo o que conhecemos. De acordo com as observações atuais dos cientistas, o universo realmente está se expandindo. O telescópio de Hubble capturou imagens de galáxias se afastando, e a radiação cósmica difunda em micro-ondas. Esse calor remanescente do universo primitivo foi detectado claramente por nós. Essa teoria, pelo menos até agora, é um grande marco da inteligência humana e ao mesmo tempo funciona como uma chave que abre a porta para salas ainda mais profundas e misteriosas. Aquele ponto de singularidade, aquele ponto de origem inacreditável onde toda a matéria, energia, tempo e espaço estavam comprimidos. Por que ele existia? E que tipo de força, ou melhor, que tipo de momento, fez com que ele se libertasse das amarras e desse início a essa expansão sem fim? Ainda mais intrigante é a sensação de ordem quase perfeita por trás dessa explosão. Você já parou para pensar que aquelas constantes físicas fundamentais que regem tudo no universo, a intensidade da gravidade, a velocidade da luz, a carga do elétron, são como botões de um instrumento de precisão, ajustados exatamente na medida certa? Bastaria que qualquer uma delas se desviasse, mesmo que só um pouquinho, para que os átomos talvez se desintegrassem, as estrelas não conseguissem se acender e o mundo da vida, como conhecemos, desaparecesse como uma miragem. Será que isso tudo é realmente uma coincidência incrivelmente sortuda, como se o universo tivesse jogado os dados e acertado em cheio? Ou será que, por trás desse grande palco do universo aparentemente aleatório, existe uma mão de roteirista que mal conseguimos compreender? Quando tentamos levantar o véu misterioso de antes do Big Bang, a primeira coisa com que esbarramos é um muro chamado limite da física atual. A nossa orgulhosa teoria da relatividade geral, ao tentar descrever aquela singularidade, faz com que todas as equações apontem para o infinito, como se fosse uma placa matemática dizendo caminho sem saída. Já a mecânica quântica, que tenta explicar o mundo microscópico, também se mostra impotente diante de um ambiente gravitacional tão extremo. Parece que precisamos urgentemente de uma nova chave, uma chave capaz de abrir ao mesmo tempo as portas do mundo macroscópico da gravidade e do mundo microscópico quântico, que é a lendária teoria da gravidade quântica. Mas, até hoje, ela ainda é como um farol em meio à neblina. Conseguimos perceber a direção, mas ainda não conseguimos alcançá-la completamente. Então, o que vamos conversar a seguir se assemelha mais a algumas fogueiras de exploração acesas pela sabedoria humana, nessas fronteiras do conhecimento. Talvez elas ainda não sejam brilhantes o suficiente e até tremulem de forma incerta, mas representam nosso inconformismo e o esforço de tentar iluminar o desconhecido. A primeira dessas fogueiras retrata uma pintura de movimento eterno, um sussurro do universo cíclico. Na natureza que conhecemos, parece que tudo sai de ciclos intermináveis. Será que o universo também é assim, obedecendo a algum tipo de grande lei cíclica? Do seu ponto de vista agora, você observa que tudo começou com um Big Bang e que o universo, como um ser vivo, passa pelo nascimento, crescimento, expansão e, depois de eras tão longas que mal conseguimos imaginar, quando esgota toda a sua energia vital, começa a se contrair novamente. Todas as estrelas e tudo que existe voltam a se reunir, passando por uma compressão colossal e impressionante. Tudo retorna àquele ponto inicial. Mas isso não é o fim, e sim o prelúdio de um novo renascimento. Aquele ponto inicial vai se expandir novamente, desencadeando um novo Big Bang,
e assim começa mais um ciclo do universo. Nesse modelo, o tempo não é mais uma linha com começo e fim, mas se assemelha a um círculo que se estende infinitamente. Antes do Big Bang, nada mais era do que o grandioso prelúdio do universo anterior, preparando-se solenemente para um novo renascimento. Essa ideia não tem um certo tom poético, como um ciclo de reencarnação. Ela habilmente evita a questão embaraçosa de onde teria vindo o ponto singular inicial. Mas essa ideia também tem seus problemas. Por exemplo, a entropia do universo, aquela medida do grau de desordem, parece que deveria sempre aumentar a cada ciclo. Então, a cada renascimento, o novo universo não acabaria carregando um fardo histórico cada vez mais pesado? Além disso, observamos que o universo está se expandindo cada vez mais rápido, e não há sinais de que ele vá parar para começar a se contrair. Como explicar isso, então? Essas dúvidas são como montanhas enormes, bloqueando o caminho rumo ao universo cíclico. A segunda fogueira, por sua vez, nos apresenta um cenário ainda mais vasto, talvez até infinito, a canção das bolhas do multiverso. Essa ideia tem origem em uma teoria sobre o início do universo chamada inflação cósmica. Ela diz que, logo após o nascimento do universo, em um instante milhões de vezes mais rápido que um piscar de olhos, o universo passou por uma expansão exponencial insana, além de qualquer imaginação. Então, será que é possível que essa explosão tenha parado em certos lugares, formando o nosso universo? Em um espaço-mãe ainda mais vasto, que jamais poderemos alcançar, a explosão continua como uma chama que nunca se apaga. Ela ainda arde intensamente. Se for assim, esse espaço-mãe de explosão eterna seria como uma panela gigante sempre fervendo, de onde, aleatoriamente, surgem bolhas de universos aqui e ali. Cada bolha é um Big Bang independente, que pode ter constantes físicas e leis de evolução completamente diferentes das nossas. O nosso universo nada mais é do que uma pequena bolha comum nesse imenso mar de espuma. O que havia antes do Big Bang? Talvez fosse justamente esse metaverso de explosão eterna, repleto de possibilidades infinitas. Essa ideia faz a gente se sentir pequeno, mas também desperta um respeito infinito pela imensidão do universo. Se realmente existirem inúmeros universos, então o fato de o nosso universo ter gerado vida e consciência talvez não seja um milagre cuidadosamente planejado, mas apenas uma inevitável coincidência entre infinitas tentativas. Claro, como comprovar a existência desses universos vizinhos ainda é um desafio para o qual não temos solução. A terceira fogueira, sua luz talvez seja a mais fraca, mas também a mais misteriosa. Ela tenta nos contar uma história quase como um mito da criação, um cântico quântico sobre o nascimento do universo a partir do nada. Aqui, o nada não deve ser entendido como aquele vazio absoluto do nosso cotidiano, onde não existe absolutamente nada. No mundo estranho e fascinante da física quântica, o chamado vácuo na verdade não é nada vazio, ele se parece mais com um oceano onde ondas de energia estão sempre em ebulição. Inúmeros pares de partículas virtuais surgem do nada e desaparecem em um instante. Isso é chamado de flutuação quântica. Então, será que existe a possibilidade de que todo o nosso universo, junto com o tempo e o espaço dentro dele, tenha surgido de uma enorme flutuação quântica, extremamente rara, mas não absolutamente impossível de acontecer? Seria como uma onda gigantesca surgindo das correntes ocultas sob a superfície calma do mar. Alguns físicos corajosos, como Stephen Hawking, tentaram descrever o nascimento do universo usando a linguagem da mecânica quântica. Na proposta Sem Fronteiras de Hawking, ele recorre à ferramenta matemática do tempo imaginário para rastrear a origem do universo. O início do universo talvez não tenha um ponto de partida, ele se assemelha mais a uma superfície geométrica suave e sem fronteiras. Assim como a superfície da Terra, você nunca consegue encontrar uma borda ou um ponto inicial. Isso significa que o universo pode surgir de forma autossuficiente, a partir do nada em um sentido quântico, sem a necessidade de um agente externo. Antes do Big Bang, dentro desse cenário, talvez a própria pergunta perca o sentido, pois o tempo só começa quando se ergue a cortina desse grande espetáculo que é o universo. Não parece muito com uma especulação filosófica? De fato, quando a física chega às suas fronteiras mais avançadas, os limites entre ela e a filosofia muitas vezes ficam nebulosos. Claro, ainda existem aquelas conjecturas sobre colisões de multiversos na teoria das cordas e na teoria M. Essas teorias imaginam o nosso universo como uma membrana flutuando em um espaço de dimensões superiores.
O Big Bang pode ter sido um contato íntimo entre essas membranas, ou talvez uma violenta vibração de uma delas. Antes do Big Bang, essas membranas dançavam tranquilamente no palco de dimensões superiores. Cada uma dessas conjecturas é como uma pequena janela para mundos desconhecidos, permitindo-nos vislumbrar as possibilidades fascinantes da origem do universo. Mas precisamos ter a consciência de que tudo isso se assemelha mais a feixes de luz projetados pela lógica e imaginação humanas enquanto tateamos no escuro. Faltam-nos evidências observacionais diretas. É como se fossemos cegos apalpando um elefante, percebendo talvez apenas a ponta do iceberg da verdade. A radiação cósmica difunda em micro-ondas, aquela foto de bebê tirada quando o universo tinha 380 mil anos, já é o passado mais distante que conseguimos enxergar com clareza. Antes disso, o universo era uma massa caótica, uma bola de fogo de plasma opaca. Se quisermos desvendar segredos ainda mais antigos, talvez só possamos depositar nossas esperanças em sinais cósmicos ainda mais difíceis de captar, como as ondas gravitacionais e os neutrinos, ou então esperar pela próxima revolução na física. Por isso, quando penso sobre o que existia antes do Big Bang, frequentemente tenho uma certa sensação. Essas teorias científicas comprovadas são como crianças catando conchas na praia, que de vez em quando encontram uma ou duas conchas bonitas e ficam eufóricas, achando que assim já desvendaram todos os mistérios do oceano. Mas, na verdade, a verdade última do universo é ainda mais inimaginável do que a vastidão do oceano. Talvez essa questão nunca tenha uma resposta final que satisfaça a todos nós. Mas é justamente esse desejo pelo desconhecido, esse espírito incansável de exploração, que nos impulsiona, vez após vez, a içar as velas e navegar rumo ao fascinante mar do desconhecido. Cada esforço feito para desvendar esse mistério, cada hipótese ousada e cada verificação rigorosa, é como um novo capítulo que escrevemos com nossa sabedoria e coragem no grandioso livro da história do universo. E, ao refletirmos sobre essas questões fundamentais, não estamos todos participando de um diálogo em escala cósmica. Talvez o universo seja tão misterioso e fascinante justamente porque está nos convidando a senti-lo e compreendê-lo com nossas vidas breves, mas cheias de possibilidades. Talvez seja também por nossa causa que ele ganha sentido em sua existência. Então, quando você contempla o céu estrelado e pensa sobre a origem do universo, que imagem surge em sua mente? Sinta-se à vontade para deixar sua resposta nos comentários. Talvez o seu pensamento seja justamente a peça que falta no quebra-cabeça do universo.